Quando nós estamos conversando com alguém e esse alguém não consegue compreender o que a gente quer falar para essa pessoa, de quem que é a culpa? Quem que é o culpado disso? E como fazer com que a outra pessoa compreenda melhor o que a gente quer falar para ela? Sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Adriano Sugimoto. Se você quer receber toda semana coisa nova, se inscreve aqui nesse canal que você vai ter conteúdo para você se desenvolver, para você ser uma pessoa melhor. Olha só, quando nós estamos conversando com alguém, e a outra pessoa não compreende aquilo que nós queremos passar para ela, é muito normal a nossa mente começar a culpar essa pessoa por não compreender isso que a gente quer passar. Nós começamos a achar que a outra pessoa ela não tem capacidade o suficiente de compreender, que a outra pessoa é desatenta, que a outra pessoa é desinteressada, que a outra pessoa não quer nada com nada da vida. A gente está ali tentando explicar uma coisa muito séria para ela e ela não entende. A gente repete, ela não entende, repete, ela não entende, até que a gente fica de saco cheio e desiste. De quem que é a culpa? Quanto que a culpa é realmente da outra pessoa, quanto que a culpa é nossa mesmo? De quem que é a culpa? O que a gente pode fazer com relação a isso? E eu quero te dizer o seguinte, com bases lá na PNL, inteligência emocional, a gente também trabalha isso. Olha só, a culpa de um problema de comunicação é sempre de quem está falando, não de quem está ouvindo. Presta atenção nisso. A culpa é sempre de quem está falando. Por quê? Porque quem fala deve saber exatamente a forma que está falando para que a outra pessoa compreenda. A gente não pode falar alguma coisa e esperar que a outra pessoa compreenda maravilhosamente bem aquilo que a gente está falando. Se muitas vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente está falando. Então, nós temos que saber compreender a outra pessoa. Nós temos que adequar a nossa linguagem, as palavras, o conceito que a gente quer passar para outra pessoa. Imagina se você trabalha com ciência, por exemplo, em alguma coisa muito complexa. Você vai conseguir explicar para sua avó o que você faz com detalhes e fazer com que a sua avó também consiga trabalhar no seu lugar e fazer as mesmas coisas que você faz? Provavelmente não. Mas muitas vezes a gente está no dia a dia meio que fazendo isso. A gente quer pegar uma coisa que a gente passou anos trabalhando e fazendo aquilo e querer que a nossa avó consiga fazer aquilo. Não vai funcionar. Nós temos que adequar as coisas. Saber que a outra pessoa, ela tem um histórico, ela aprendeu determinadas coisas na vida dela e a gente tem que usar essas referências para nos ajudar. Nós devemos saber que a outra pessoa, ela tem um tempo para aprender as coisas. Ninguém aprende do nada, né? Às vezes um outro gênio consiga fazer isso, mas normalmente não. Então as pessoas têm que ter um tempo, a gente tem que ter paciência e nós devemos saber limites. Não dá para passar qualquer conhecimento para qualquer pessoa. Toda pessoa tem um determinado limite. E aí, quando nós vamos conhecendo realmente a outra pessoa, aí a comunicação começa a ficar mais adequada. Aí a gente consegue realmente adequar a forma com que a gente está falando para que aquela pessoa compreenda melhor. Consegue entender? Então, quando você estiver falando com alguém, quando você estiver explicando alguma coisa para alguém, presta atenção se o que você está falando realmente está sendo compreendido. Se a pessoa conhece as palavras que você está usando. E começa a se preocupar mais com a outra pessoa do que com você mesmo. Se preocupa com a outra. O que a outra está entendendo? E aí você vai começar a perceber que o seu poder de comunicação começa a crescer de uma forma assustadora, gigantesca. Por quê? Porque o importante numa comunicação não é o que a gente fala, é que o outro compreende. Então, conforme a gente vai falando, a gente vai vendo o resultado no outro. Olha,
O outro ficou interessado, deu um sorrisinho, parece que entendeu, tá fazendo cara de paisagem, não tá entendendo nada. E aí nós vamos ajustando. Ó, tem que ir mais um pouco para um lado, mais um pouco para o outro. As palavras tem que ajustar para cá, para lá, tá muito rápido, tá muito devagar. E aí a nossa comunicação começa a melhorar. E aí nós começamos a ser pessoas com mais valor, pessoas que sabem se comunicar, que sabem expressar ideias, passar pensamentos para as outras, tem muito mais valor na nossa sociedade. Olha que coisa, a gente se preocupa com o outro e a gente tem mais valor em nós mesmos. Olha, parece quase que um milagre, né? Pensa nisso. É muito importante a gente saber se comunicar, tira um peso das nossas costas de ficar querendo falar a mesma coisa de novo e a outra pessoa não entender, e nós nos tornamos pessoas mais interessantes para o mundo e para nós mesmos. Tá certo? Fez sentido para você? Olha só, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no meu canal, que toda semana tem coisa nova para você. Eu sou Adriano Sugimoto, foi um prazer ter você aqui, viu? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!